escutem bem, escutem bem. Eu quero... Perdão. Isso não é conto de fadas. Ou seja, significa que existe uma mentira no ar. Para de mentir. Está no teu DNA. Mentir e inventar números. Nós precisamos de uma mulher para arrumar a casa. Qual foi o Brasil que o PT deixou para nós? Procure no cirotv.com.br, Ciro Gomes, ciro.gomes, cirogomes.com.br. O candidato, ele adora citar números absurdos que nem ele acredita. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Esse tipo de encontro, debate de televisão, ele, exceto em casos muito excepcionais em que alguém comete um erro muito grande, ele não derruba nem alavanca muito nenhuma candidatura. Mas ele dá sinais de como pode ser explorado e como podem ser explorados temas que os candidatos tenham deixado flancos abertos nas suas colocações. Então, nesse sentido, o ex-presidente Lula, ele foi muito mal no debate ao falar sobre corrupção, por exemplo. Eu acho que isso é importante porque as pessoas precisam saber de que inverdades não vale a pena na televisão. Não teve nenhum presidente da República que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos. Ele balbuciou umas respostas meio querendo sair da pergunta sem enfrentá-la diretamente. Isso vai ser usado contra eles, certamente. Na mesma linha, o candidato Bolsonaro não conseguiu fazer uma colocação clara sobre seus planos para a economia e dizer exatamente o que está acontecendo. Ele insiste na ideia de que a economia está em bom estado. E, obviamente, todo mundo que anda na rua no Brasil sabe que não é bem assim que a coisa está acontecendo. Cada um interpreta as informações como se acha melhor. O nosso PIB está crescendo. Nós fizemos milagre durante a pandemia. O meu governo atendeu os mais necessitados. E esses mais pobres que estão passando necessidade, alguns passam fome, sim, não nesse número exagerado. Querer fazer demagogia com números aqui fica complicado. Aí isso é inadmissível. O presidente Bolsonaro, ele sempre foi um personagem lacrador. Ele talvez tenha tido momentos mais recentes no qual ele tentou baixar um pouco a temperatura e depois ele volta sempre a aumentá-la no seu debate público. Então, nesse debate, ele assumiu o personagem que ele era em 2018, quando ele era o lacrador absoluto, que só usava as mesmas técnicas políticas do ex-presidente americano Donald Trump, de trazer informações em grande quantidade, muitas delas falsas, e com um certo histrionismo, um certo exagero, que funciona muito bem para a rede social. Então, quando ele aponta o dedo para o Lula e fala, você é o ex-presidiário, ou você é um mentiroso, isso certamente vai ser muito utilizado nas campanhas dele, provavelmente em redes sociais, de forma mais eficaz, vamos dizer assim. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim, você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Foi uma coisa muito evidente, porque o Bolsonaro foi o momento no qual ele cometeu o maior erro no debate, foi ao atacar a jornalista da TV Cultura, e ao ter um nível de discussão com as duas candidatas mulheres bastante agressivo. Ele foi um pouco rude com elas. Particularmente a Simone Tebet, que é uma senadora muito vocal, ela já era uma crítica do governo muito forte desde a CPI da pandemia no Senado. Então eles tiveram algumas altercações bem incisivas, que eu acho que não vão fazer nenhum bem para a imagem do Bolsonaro no eleitorado feminino, que já é negativa. Ele tem em todas as pesquisas uma posição entre as mulheres muito pior do que ele tem entre os homens, na comparação com o Lula, por exemplo. E o tema foi colocado, ele acabou servindo também de uma forma das duas candidatas, que são nanicas, não tem muita relevância na disputa eleitoral, pelo menos até esse momento, de se postarem como parte do debate. Enfim, foi uma coisa que trouxe as duas candidatas para o debate de uma forma um pouco mais objetiva. Ser feminista é defender o direito das mulheres. E não tem lado, não é a esquerda ou a direita que vai dizer e vai capitanear essa pauta. Eu sou pela paridade, Thaís, paridade. O que eu quero é nada mais, não quero mais do que nós mulheres merecemos, mas queremos o nosso lugar, no nosso espaço de poder. O Ciro Gomes, ele teve uma posição muito interessante nesse debate, porque ele é um bom debatedor, ele sempre tem, você pode concordar ou não, ele pode estar exagerando ou não, mas ele articula muito bem os pontos que ele quer passar.
E ele não cedeu ao Lula. O Lula tentou trazê-lo para o seu lado, dizer, olha, vamos conversar, você vai me apoiar no segundo turno. Na verdade, já querendo o voto dele, dos eleitores dele, no primeiro turno, né? Porque hoje o grande problema do Lula é que ele gostaria muito, né? A campanha petista tem como uma das prioridades tentar matar a fatura da eleição no primeiro turno, só que isso está sendo muito difícil porque ele tem sempre na faixa limite dos votos válidos necessários para ganhar a eleição na primeira rodada em 2 de outubro. Se não houvesse Ciro Gomes, que é um candidato de centro-esquerda, mais à esquerda, então no espectro, talvez os 7, 8% que o Ciro tem fosse em sua maioria para o Lula, então poderia ajudá-lo a tentar ganhar no primeiro turno. Então ele teve esse momento, apesar de bater muito no Bolsonaro e ser um antípoda do Bolsonaro, porque eles estão em campos diametralmente opostos, o Ciro acabou sendo bem duro com o Lula e não permitiu que ele se aproveitasse dessa tentativa de incentivar o voto útil. De vez em quando eles podem até falar mal de mim, que eu não levo em conta, porque eu sei que eles têm o coração mais mole do que a língua. Eu espero que o Ciro, nessas eleições, não vá para Paris. O Lula é esse encantador de serpente, assim, vai na emoção das pessoas, cativo. Nós temos uma relação bastante antiga e ele quer sempre trazer a coisa para o lado pessoal. Não é pessoal. Você não tem uma perspectiva de que o debate vai influenciar pesquisas eleitorais a partir de agora. Não é isso que deve acontecer. Mas eu acho que talvez eles tenham... Certamente a campanha do Lula vai olhar com mais precaução, porque o Lula ele saiu claramente perdendo mais do que o Bolsonaro, embora ambos tenham perdido, vamos dizer assim, esse debate. Eu acho que o Lula ele se expôs mais, como ele está na frente, ele tem mais a perder. Mas tudo bem, não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha só, já está apelando. Por favor, candidatos, por favor. Já está apelando. Ciro. Por favor. Já está apelando.